Flamengo insiste na contratação do atacante argentino Tati Castellanos da Lazio. Substituto de Arrascaeta definido. Cruzeiro tenta convencer o Flamengo a vender Matheus Gonçalves. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nessa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão. Hoje é dia de Libertadores da América. Rumo à glória eterna, a caminhada do Mengão no mata-mata. 2 jogos contra o Internacional. O primeiro hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. A gente vai falar muito desse jogo e eu vou deixar aqui o link no comentário fixado do SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Você clica no link, baixa de graça, faz o download de graça e concorre ao manto do Mengão. Então o link está aqui no comentário fixado para você baixar aí o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo e concorrer ao manto do Mengão. Bom, o Flamengo terá novidades logo mais para enfrentar o Internacional. Por quê? Jorginho está retornando. Ele que ficou fora do jogo contra o Mirassol, cumpriu suspensão automática. Inclusive no vídeo de ontem a gente trouxe aqui o depoimento do Jorginho, que está na expectativa, está ansioso para estrear na Libertadores, uma competição mágica. E hoje será uma noite mágica, com o Maraca lotado, teremos muitas homenagens, teremos mosaico, bandeiras, fumaça. Vai ser bonita a festa hoje no Templo Sagrado do Futebol e a gente vai ter aí a vitória do Mengão. Eu tô confiante nessa vitória hoje. Vamos pra cima deles! Bater no time caloteiro, que até hoje não pagou o Thiago Maia. O Inter merece uma pancadinha hoje dentro de campo. Bom, se o Felipe tem o retorno do Jorginho, não terá aí a Arrascaeta, que vai cumprir suspensão automática. E aí, no lugar do camisa 10, todo mundo está falando que a tendência é que o Felipe escale Luiz Araújo, substituto do Arrascaeta, o atacante que vem aí se revezando com o Gonzalo Plata, né? Para cumprir esse papel ali na frente. Carrascal é uma opção, mas como o colombiano ainda não estreou pelo Flamengo, existe aí a dúvida se ele seria escalado como titular. A última vez que o Luiz Araújo foi titular foi contra o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã, em que o Flamengo foi derrotado por 1-0. Depois, o atacante foi poupado contra o Ceará pelo Brasileiro e contra o próprio Atlético no jogo da volta lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Ele voltou a ser relacionado contra o Mirassol e entrou no segundo tempo. Camisa 7 passou aí por um controle de minutagem, né, por causa do desgaste físico. Já temos aqui, inclusive, as prováveis escalações. Segundo o GE, o Flamengo entra em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. A provável escalação do Flamengo. O Internacional, provável escalação com o Rocher no gol, Aguirre na direita, Vitão e Juninho na zaga e Bernabé na esquerda. Thiago Maia, Alan Rodrigues e Tabata, Alan Patrick, Wesley e na frente o jovem Ricardo Martins. Provável escalação do Internacional. Onde é que eu assisto esse jogo, Rafa? Vai passar na Globo e também na Disney Plus. Você pode escolher aí qual serviço para acompanhar o jogo do Mengão de hoje. Eu ainda volto, né, nesta quarta-feira para trazer aí todos os detalhes, aqueles detalhes finais, né, do Maracanã, do jogo, quadro de arbitragem, tudo o que você precisa saber sobre Flamengo e Internacional desse primeiro confronto decisivo das oitavas da Libertadores da América. É uma disputa de 180 minutos. O primeiro jogo do Flamengo é aqui, é em casa, é no Maraca. E o segundo jogo é no meio de semana que vem, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Bom, a gente vai trazer aqui informações do mercado da bola, mas antes eu quero saber o seu nível de confiança para o jogo de hoje. Tá confiante na vitória do Mengão? Quanto que você acha que vai ser o jogo? Deixa aqui nos comentários
porque a sua opinião é muito, mas muito importante para a gente. Falando agora sobre mercado da bola, porque, segundo o portal Gol, o Cruzeiro insiste e tenta convencer o Flamengo, né, a aceitar aí vender Matheus Gonçalves, ainda nesta janela. Há a expectativa de que o negócio possa ser retomado nos próximos dias. E aí, na informação do Gol, o vice-presidente de futebol cruzeirense, Pedro Júnior, é quem mantém as conversas com o staff do atleta e a diretoria do Flamengo a fim de tentar viabilizar a contratação. O Flamengo, a princípio, está irredutível em relação à retomada das tratativas, sobretudo por conta aí da pressão interna e por parte da torcida. Há um movimento contrário à venda do meia Matheus Gonçalves, para um concorrente direto ao título do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o CSKA também tem interesse na contratação do jovem de 19 anos e ficou aí de apresentar uma proposta milionária, né? O clube, inclusive, já fez contato direto com o Flamengo, disse que vai encaminhar a proposta e o Flamengo pode estar aguardando também essa proposta do CSKA. É natural, né? Uma proposta maior e melhor do que a proposta do Cruzeiro. O Matheus Gonçalves já deixou claro nos bastidores que gostaria de se transferir, né, lá para o Cruzeiro. Porém, o garoto entende, né, que se não tiver que acontecer, ele vai dar a vida em campo pelo Flamengo, ele vai honrar o manto, né? Se tiver que jogar na base, como está acontecendo aí nos últimos jogos, ele vem reforçando o sub-20, ele está lá sem reclamar. Porém, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, inclusive, já conversou com o próprio Matheus Gonçalves, falando do interesse que tem no atleta. E aí passou o projeto do Cruzeiro, lá ele teria mais oportunidades, brigaria por uma vaga no time titular, e aqui no Flamengo ele não tem tanto espaço assim com o técnico Felipe Luiz. Embora seja canhoto, ele atua pelo lado direito do setor ofensivo, posição ocupada atualmente por Christian lá no Cruzeiro. Então fica aí, né, ainda essa novela. A gente só pode encerrar esse capítulo no dia 2 de setembro, que é o período em que encerra, né, fecha aí essa janela do mês de julho. Muita coisa pode acontecer ainda nessa situação do Matheus Gonçalves, o Cruzeiro, né, querendo conversar novamente com o Flamengo, tentando convencer o Flamengo por uma venda, e o Flamengo aguardando uma proposta oficial do CSKA pelo Matheus Gonçalves para definir o seu futuro. Com o Felipe Luiz, ele não tem muito espaço. Por quê? Na posição dele existem outros jogadores, e ainda mais agora com a chegada de reforços, né? Ele fica cada vez mais escauteado, né? Não vai ser utilizado aí pelo técnico Felipe Luiz nos próximos jogos. Você tem uma opinião sobre o Matheus Gonçalves? Você venderia ele para o Cruzeiro? Venderia ele para o CSKA? Ou você tentaria colocar ele em alguns jogos? Daria mais minutagem para o meia Matheus Gonçalves? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, ainda sobre mercado da bola, a gente vai falar aqui do último assunto, e é sobre Tati Castellanos. Aí vocês vão perguntar, como assim, Rafa? Ainda o Castellanos? Ainda o argentino Castellanos. Por quê? Segundo o Corriere dello Sport, que é um grande jornal lá italiano, o Flamengo segue insistindo na contratação de Tati Castellanos, mas a Lazio ainda continua irredutível. O clube não gostaria de perder o jogador, principalmente pelo fato de não ter como repor nesse momento. E aí eu explico. A Lazio sofreu sanções do futebol italiano e está impedida de contratar novos atletas. Ela só pode vender, né? E aí, como ela não pode contratar, se ela perder o Castellanos, ela não tem como fazer uma reposição. Ela fica com menos um jogador ali do ataque. E o argentino vem sendo muito importante para a Lazio. Então, esse é o impasse e a Lazio segue irredutível, não quer negociar Tati Castellanos com o Flamengo ou com nenhum outro clube. E o impasse segue nesse momento. O jogador estaria disposto a jogar no Mengão. Inclusive, o Boto vem conversando sempre com o atleta e também com o seu staff. Mas o grande problema, o grande entrave nessa negociação é o clube italiano que não quer liberar por esses motivos aqui que eu expliquei. Bom, mas uma reunião entre Castellanos
e o presidente da Lazio deve acontecer nos próximos dias. E informações recentes, a gente ouviu muito de que o argentino estava forçando saída, né? A gente já viu isso em alguns lugares. O cara não quer ficar lá insatisfeito. Ele recebeu uma proposta melhor, uma proposta mais vantajosa. Ele vê com bons olhos uma disputa no Flamengo. É um atacante muito bom, com características diferentes da do Pedro, né? E é um jogador que o Boto quer entregar aí para o técnico Filipe Luís, ainda nesta janela, né, nessa sequência da temporada. O Flamengo quer 2 contratações para fechar o ciclo. Já trouxe aí Jorginho, Saul Niguez, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal. O Flamengo quer ainda nessa janela trazer um atacante e um zagueiro, numa oportunidade de mercado para ali, em alguns jogos, descansar o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Por falar em zagueiro, Danilo está voltando, já está 100% recuperado, mas por questão de ritmo, ele está fora do jogo de hoje, mas deve embarcar para Porto Alegre, onde o Flamengo enfrenta o Internacional 2 vezes seguidas, né? Na verdade são 3, hoje, domingo e na quarta-feira que vem. Então são 3 vezes Flamengo e Internacional. A tabela, né, o sorteio da Libertadores, juntou aí os 2 times no meio do Campeonato Brasileiro, onde eles se enfrentam no próximo final de semana. Bom, se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Ó, ei, eu volto, hein? Volto hoje ainda, porque é dia de pré-jogo, é dia de esquenta, é dia de Libertadores da América. Ó, tem 3 taças aqui no meu cenário. Eu quero a 4ª. Ah, eu quero a 4ª. Eu quero o tetra da glória eterna. Vamos com tudo, hein? A partir de hoje, uma nova competição. Agora é mata-mata. Não pode errar. Tem que jogar tudo que não jogou até agora. Partir pra cima deles. Machucar o Inter e levar uma vantagem para Porto Alegre. Um grande abraço, saudações, bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Valeu!